Nós vamos ouvir a palavra, já sentimos que a presença de Deus está aqui no nosso meio. E a palavra de Deus diz, onde houver 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, Ele se faz presente. E a nossa mensagem hoje vai mostrar para nós que Deus, Ele tem olhado, e Ele sempre olhou, muito mais para o nosso interior do que para o nosso exterior. Deus, Ele procura os fiéis da terra para que estejam com Ele. Deus, Ele olha para o íntimo de cada pessoa. E quando nós chegamos diante de Deus, nós devemos apresentar a Deus o nosso íntimo. O nosso íntimo no altar de Deus, que é o que vai valer. Que é o que vai realmente fazer com que os céus, Ele realmente venha e desça sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus um dia chegou num local onde tinha um homem chamado Natanael. E quando ele chega, ele fala assim: eis que eu estou diante de um verdadeiro israelita. E ele fala: eu vi você quando você estava debaixo da figueira. Quando ele fala que ele estava diante de um verdadeiro israelita, não era porque aquela pessoa tinha uma roupa de israelita, mas porque aquela pessoa era verdadeiramente um praticante das leis de Moisés. Era uma pessoa que se dedicava às leis de Moisés. Ninguém conseguiu cumprir a lei, mas ele era uma pessoa que realmente era verdadeiro naquilo que ele acreditava. E quando nós chegamos diante de Deus, Deus, Ele quer encontrar corações verdadeiros, corações sinceros, corações quebrantados. Ele quer encontrar um povo que chega diante dele com os lábios, mas também com o coração alinhado com aquilo que sai dos lábios da gente. E isso está onde? Está em Mateus, no capítulo 15, no versículo 8. Vai lá em Mateus capítulo 15, no versículo 8. Quando Jesus ele fala a alguns homens aqui, no caso ele estava mandando um recado para alguns que eram fariseus. O que é o fariseu? É aquele que ele conhece a palavra, ele entende da palavra de Deus, mas ele não faz cumprir na vida dele aquilo que ele sabe a respeito do Senhor. E o Senhor Jesus, conhecendo todas as coisas, a gente vê na Bíblia Sagrada, quando ele fazia um milagre, quando ele operava uma maravilha, ele olhava para aqueles religiosos e falava: por que vocês deixam tais pensamentos subirem ao coração de vocês? Então ele estava sempre olhando para o íntimo, ele estava sempre olhando para o interior. Amém, Jesus? E aqui o Senhor Jesus, ele diz assim, palavras dele, no versículo anterior, vamos lá no versículo anterior. Olha só: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo. Então ele estava falando com os fariseus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela vai ser dirigida de acordo com aquilo que há necessidade. Então, para os fariseus, Jesus tinha uma palavra; para os hipócritas, Jesus tinha uma palavra; para a igreja dele, Jesus tinha uma palavra; para os apóstolos, Jesus tinha uma palavra. Ele chega a dizer que aquilo que, muitas coisas que ele falava com os apóstolos, ele não falava para outras pessoas. Então o Senhor Deus, Ele vai sempre falar conosco de acordo com aquilo que nós precisamos entender, compreender. Ou como exortação, ou como ensinamento, ou como encorajamento. Ele vai sempre estar nos instruindo, vai sempre estar nos alertando. E aqui a palavra não está sendo dirigida à igreja de Cristo. Aqui a palavra está sendo dirigida aos hipócritas. O que é o hipócrita? Hipócrita é aquele que representa ser o que não é. Para você entender melhor, é um ator. Você já percebeu quando a pessoa era viciada na novela? Ele era viciado, ele era apaixonado pelo ator. Ele não era apaixonado pela pessoa da vida real, o que ela era na vida real. Ele era apaixonado pelo ator. Tanto que ele nem conseguia, ele nem lembrava do nome do ator, ele lembrava do nome real, Ele lembrava do personagem. Fulano, Ciclano, Beltrano, Tieta, do Acrescento. Ele lembrava dessas coisas aí. Então o hipócrita é isso, é aquele que interpreta ser o que não é, Interpreta ser o que não é. E Isaías profetizou, Isaías falou a respeito dessas pessoas. No versículo seguinte diz assim, este povo se aproxima de mim com o quê? Com a sua boca, e me honra com seus
lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você sabe que isso acontece nos dias de hoje. Principalmente quando alguém quer vender alguma coisa para você. Você se torna o melhor. Não, você leva jeito para isso. É a sua cara. Não é assim? Às vezes nem é, né? É a sua cara. Não, tem uma coisa que estava te esperando. Meu Deus do céu. Olha, irmão, eu sou o tipo da pessoa que essa pessoa achar que vai vender alguma coisa para mim na emoção. Eu já passei dessa fase aí. Quando eu gosto, eu nem pergunto, né? Eu pergunto só como é que faz, tal, que eu gosto. Quando eu gosto de uma coisa, eu vou lutar para ter aquilo. Mas a pessoa, quando vem com essas conversas aí, eu já, caio fora rapidinho, né? Por quê? Porque na hora que você vai reclamar do produto, o cara mostra quem ele é. É ou não é? Na hora que você vai lá e fala, fulano, o carro que você me vendeu deu problema. Ah, fulano não tá escondido lá atrás do guarda-roupa, do armário lá. Liga, não atende. Então, quer dizer, a pessoa, ela não é aquilo que ela mostrou ser. Parecia gente boa, parecia gente fina, mas não era. Então, tem muita gente que pratica esse tipo de coisa lá fora, para levar proveito, para ganhar proveito. É a mesma coisa, o cara que chega para uma moça e fala um monte de coisas bonitas, mas no coração dele não é nada daquilo. Ele quer um proveito daquilo. Ele quer um proveito. E pasme, viu? Tem gente que estuda no YouTube o que as mulheres gostam de ouvir, viu? Tem gente que estuda. Então são pessoas que são falsas, são pessoas que não são verdadeiras. E geralmente quem é verdadeiro é mal compreendido. Ai, você não precisava falar assim também, não sei o quê, mas é isso aí, ué. Você quer ser enganado? É isso aí mesmo. Mas também, então tem gente que quer ser bajulado. Ele quer ser enaltecido, mas às vezes ele é enaltecido por alguém que não é verdadeiro. E uma coisa que a gente tem que ter no coração é, Senhor, eu quero ser verdadeiro, e eu quero que o Senhor fale comigo que eu preciso ouvir. Eu quero a verdade. Por quê? Porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, e o Senhor é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ti. Ninguém. Então Jesus está falando, foi profetizado a vosso respeito, que vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. Isso foi falado para aqueles hipócritas. Então o que eu entendo aqui? Que Jesus, ele olha para o íntimo. Jesus, ele olha para dentro de nós. Ele olha para o nosso interior. E aí é onde Deus separa, onde Deus derrama azeite, onde Deus unge, onde Deus faz a vontade dele. A palavra de Deus diz que Deus ungiu Davi. E por que Deus ungiu Davi? Se dependesse de Samuel, quem seria ungido seria um irmão de Davi chamado Eliabe. Está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 37. Vai lá, versículo 6 e 7, perdão. 1 Samuel 16, versículos 6 e 7. Olha lá, gente, para você entender. E sucedeu que entrando eles, viu quem? A Eliabe. Então Samuel chega, conversa com Jessé, pai de Davi e pais dos demais irmãos de Davi, e eles entram na casa. E quando eles entram, estão lá os irmãos de Davi. Davi não estava ali. E o Samuel era homem de Deus, gente. Mas o Samuel, quando olha para Eliabe, fala assim, é esse. Nem tudo que, fala assim para o seu irmão, nem tudo que reluz é ouro, fala para ele. Nem todo brilho é um brilho verdadeiro. A Bíblia fala, se a luz que há em vós for treva, todo o seu corpo é treva. Toda a sua vida é treva. Então tem luz que não é luz. Tem luz que é treva. Quantas vezes a gente não se engana, não é verdade? A gente acha que é luz e não é luz. A luz verdadeira é a palavra de Deus. Então, se dependesse de Samuel, ele ungiria quem? Eliabe. E disse, olha o que Samuel disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí vem o Senhor que olha além. Aí vem o Senhor que olha para o interior. Que olha para o interior. Às vezes, irmãos, uma pessoa vem trazer uma palavra na igreja, vem pregar, e a pessoa ela tem suas limitações. As pessoas têm suas limitações. Eu tenho minhas limitações. Cada pessoa tem as suas
limitações. E a pessoa olha assim, gostei mais. Mais. Mas por que aquela pessoa está ali? A Bíblia fala que Deus capacita os seus escolhidos. Mas aquela pessoa ela não tem tudo aquilo que ela deveria de ter. Mas Deus olhou para dentro dela e viu algo. Que aquele que acha que sabe, não tem. Que aquele que acha que sabe, que critica, não tem. Não tem. Não tem a renúncia, não tem a santidade, não tem um comprometimento. Está dando para entender? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Mas muito cuidado. Porque às vezes uma pessoa na simplicidade, a pessoa não tem tanta habilidade, não tem tanta eloquência, não tem tanto holofote. Mas aquela pessoa na simplicidade é uma pessoa tão especial para Deus pelo que tem dentro dela. E aquela pessoa, quando ela dobra o joelho, verdadeiramente Deus ouve. Aquela pessoa, quando se coloca diante do Senhor, verdadeiramente Deus age. Por quê? Porque Deus, Ele olha para o nosso interior. Ele fala do nosso interior sempre, Ele fala só os limpos de coração, é que virão a Deus. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Quando nós vimos a semana passada, o apóstolo Pedro pregando e 3.000 almas se convertendo, o apóstolo Pedro exortou aquelas almas e disse para eles o seguinte: olha, se dediquem de coração aos ensinamentos dos apóstolos. Então você vê que Deus, Ele exige que seja de coração. Jeremias 29, 11, 12, 13, quando Deus apresenta os planos dele para nós, que é um plano de paz, Ele fala: então vireis e orareis a mim, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Buscar de todo o coração. Então Deus, Ele quer realmente que a gente venha nos conectar a Ele, mas de verdade mesmo. Não só de boca para fora. Um dia eu vi um rapaz no altar, irmão, estava adorando, estava fazendo. E você sabe que o dom é irrevogável. E a pessoa naquela coisa toda, passou uma semana, o cara estava sendo preso. Mas por quê, pastor? Porque o oculto virá público. Vou repetir. O oculto, o secreto, virá a público. Quando você vê alguma coisa vindo a público, aquilo não começou ali. Aquilo já está, A pessoa não caiu naquela hora que veio a público, ela já caiu faz tempo. E quando ela caiu, Deus já mandou gente para falar. O Espírito Santo já falou. O Espírito Santo já falou. E quando chega o ponto da pessoa chegar até no altar e oferecer ao altar algo que não seja verdadeiro, e ela na cabeça dela acha que não tem mais problema, aí virou aí o ápice da separação de Deus. Porque nem o Espírito Santo está tendo mais lugar no coração daquela pessoa. Porque ela não está sendo convencida mais por Ele. Não, a consciência dela não fala mais com ela. Ela simplesmente está apoiada numa inverdade, numa mentira. Eu mandei um vídeo no grupo lá que fala sobre os 10 anos. Eu gostaria que todos vocês assistissem. Porque é tudo que eu acredito. Eu não acredito porque aquele pastor está falando. Eu acredito porque ele está falando sobre a palavra. Eu não acredito porque aquele pastor viu ou foi revelado. Eu acredito porque ele está falando sobre a palavra. E porque é uma coisa que Deus já está construindo dentro do meu coração já há alguns anos. Porque tudo gira, irmãos, em torno de Israel. Israel, as profecias giram todas em torno de Israel. E quando Deus fala que a vida do homem se resume a 70 até 80 anos, passou disso a enfado e cansaço, isso é profético também para Israel. Em 2018, Israel fez 70 anos. Nós estamos nos últimos 10 anos. Jesus pode voltar a qualquer momento. E eu vou mais além ainda, irmãos. Nem todo mundo vai subir. Eu falo sem medo de errar. De 10% sobe. 1. Você quer ver uma coisa? Sodoma e Gomorra representa o juízo final, correto?
Não chove fogo dos céus? Lá em Noé, o que Deus fala para Noé? Nunca mais destruirei a terra com água. Não é isso? Ele não fala, nunca mais destruirei a terra vai ser destruída. Só que não vai ser com água. Na última batalha vai ter a chuva de fogo. Quando Abraão começa a interceder pela terra de Sodoma e Gomorra, Abraão começa a falar o quê? Se tiver 50, 30, 40, quando ele para nos 10 justos, Deus fala, se tiver 10 justos eu não destruo. Você sabe quem são esses 10 justos? A igreja. E de 10, só tinha um que era Ló. E a palavra de Deus fala que Ló era justo. Aqui o que Deus fez com Ló? Deus deixou ele no meio do fogo? Deus deixou ele no meio da destruição? Deus manda 2 anjos e tira ele de lá. Vamos lá. 10 leprosos. Quantos que voltaram para agradecer? 1. De 10? 1. 10 é o número dos gentios. Sabe o que significa o 10? O alcance do evangelho. A igreja de Cristo é 10% do que ela é hoje. A igreja comprometida. A gente vê pela igreja. 10% da igreja são fiéis. 10% da igreja são gratas. 10% da igreja sabe valorizar e retribuir. Retribuir não vai, né? Mas sabe agradecer o que Deus fez por ele. 10%. Isso mexeu muito comigo. Dracma perdida. Quantas dracmas se perderam? 1. Essa dracma foi achada? Foi. É a igreja do Senhor. O reino do céu será como a dracma perdida. Então, de 10, 1. Quando Jesus voltar, Jesus vai levar a igreja que tem os 7 pilares do caráter de Cristo. Entre eles, santidade, integridade, fidelidade, fé. Então não é como muita gente está dizendo aí, não. Aí depois que a igreja é arrebatada, Jesus vai buscar a igreja. E essa igreja que for arrebatada, essa será a noiva. A noiva, por quê? Porque são 10 virgens, não são 10 virgens? 5 são prudentes. O que é ser prudente? É você enxergar além, é você ser sábio. É você saber o que você está praticando hoje de coração. Você sabe o resultado disso. 5 são aquelas que entram pela porta estreita, apertado o caminho, mas que no final, essas pessoas vão ser surpreendidas pela salvação. E 5 delas serão chamadas de nércias, de sem juízo. E essas 5 que serão chamadas de sem juízo, que serão chamadas de nércias, elas estão entrando pela porta larga, irmãos. Elas não estão renunciando nada. A palavra está vindo, mas no interior delas, elas rebatem a palavra para continuar errando. Gente, presta atenção. Olha só o que Deus fala. Das 7 igrejas do Apocalipse, só uma teve a porta aberta que ninguém pôde fechar. Que é a Filadélfia. E por que ela teve a porta aberta que ninguém pode fechar? O Senhor diz, conheço as tuas obras. Eu sei que tem pouca força, mas você não nega o meu nome. Uma igreja alinhada com Deus. Uma igreja verdadeiramente família de Deus. Isso é para a gente olhar para dentro de nós, para ver quem nós somos como igreja. Porque o Senhor está à porta. O Senhor me deu o livro da igreja da Laodiceia e me deu o selo, que é um cavalo pronto, com a espada, com a coroa. Todos aqueles selos das igrejas do Apocalipse que Deus nos deu, foi tudo em visão. A gente pregava e Deus trouxe o selo. A gente pregava e Deus trouxe os selos. Um dia eu vou pregar só os selos para você. Você vai ver como tem revelação ali. Se eu pegar a igreja da Filadélfia e te mostrar todas as espadas ali, cada uma tem uma revelação. E nós precisamos sermos o quê? A igreja Filadélfia. Que foi uma das coisas que Deus nos deu para fundar essa igreja. E a outra coisa que Deus nos deu para fundar essa igreja, é muito importante você ter isso no seu coração. Está em Lucas capítulo 8.
Lucas capítulo 8, versículos 19, 20 e 21. Escute isso aqui, gente. A igreja que Deus nos deu, a igreja evangélica da família. Eu não vou falar das outras, que quem tem que falar das outras é o pastor das outras. A igreja evangélica da família está debaixo desse princípio, dessa palavra, de Apocalipse 3:8 e de Lucas 8:19, que diz assim: e foram ter com ele sua mãe. Vamos ao versículo anterior. Vê depois como ouvis, vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Versículo seguinte: foram ter com ele sua mãe e seus irmãos. Quando você fala mãe e irmãos, tem um conceito. Qual o conceito? Família. Amém, Jesus? Família. Família é um homem e uma mulher, que constitui ali a sua família com seus filhos. Nunca vai ser homem com homem, nem mulher com mulher, isso não existe. No princípio sempre foi assim. Família. E a família de Jesus estava lá fora, e queria falar com ele. E não podia aproximar dele por causa da multidão. Ele estava pregando, e tinha muita gente. E Maria foi entrando, até que Maria mandou dar um recado para ele. E qual foi o recado? Olha o versículo seguinte: e foi-lhe informado por alguns que diziam: estão lá fora tua mãe e teus irmãos e querem ver-te. Sua família está lá fora, sua família quer ver você. Sua família quer ver o Senhor, quer conversar com o Senhor. E aí o Senhor Jesus revela. Olha o que ele revela. Mas respondendo ele, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos, família, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e desprezam? Não. É aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. As 5 virgens loucas, elas tinham a lâmpada, elas tinham o azeite, elas tinham, mas o azeite foi acabando, e quando Jesus volta, elas estão dormindo. Irmão, a igreja está dormindo, muitos da igreja estão dormindo. Nós estamos como na época de Noé, correndo, na correria. A gente não tem tempo. Eu mandei um vídeo para um rapaz que cortou meu cabelo, e eu falei para ele: rapaz, você precisa assistir esse vídeo. Mas é quanto tempo? Eu falei assim: cara, você quer Deus? É 1h30. É 1h30. Você quer Deus? Você vai para o seu quarto lá e fica 1h30 com Jesus lá. É 1h30. Chega de sair do leitinho, gente. Vamos dar um tempo de qualidade para Deus. Porque a gente fica assim: mas é muito tempo. Mas não é muito tempo um filme. Não é muito tempo um jogo de futebol. É ou não é? Não é muito tempo um churrasco. Não é muito tempo uma festa. Mas a gente ficar 1h30 com Jesus aprendendo com fone no ouvido é muito tempo. Isso é ser nécio. Estava conversando com o pastor ontem, ele falou assim: pastor Paulo, você percebeu que há muito tempo a igreja não é batizada com o Espírito Santo? Eu falei: você também percebeu? Ele falou: percebi. É de chorar, gente. Onde está o erro? Na nossa carne. Às vezes a gente está sempre ali, só inclinado para as coisas da carne, problema, cabeça cheia, isso, aquilo, outro, tirando a paz, e sendo assim, sendo daquele jeito, nervoso aqui, nervoso dali, e perde a paciência, e faz acontecer. Por que a gente não dobra o joelho, a gente não vai buscar aquele que pode nos trazer o conforto? Porque se a gente salmodiar, se a gente buscar a presença de Deus, nós vamos ser cheios com o Espírito Santo. Amém, Jesus? Cheios com o Espírito Santo. Aí já não é mais a minha capacidade, nem a sua, é a capacidade de Deus no nosso interior. É onde Ele lava, onde Ele limpa, onde Ele trabalha, onde Ele nos convence, é onde Ele faz tudo. É onde aquilo que é difícil de fazer, a gente faz. Porque dentro de nós tem um vinho, dentro de nós tem o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Irmãos, a salvação é favor imerecido, mas o azeite tem um preço. E qual que é o preço? Orar, jejuar,
praticar a palavra, renunciar a essa vida da carne. Morrer dia após dia, entender o que a palavra fala e colocar, se posicionar na presença de Deus. Esse é o preço. Aquelas mulheres, quando viram que a porta se fechou, e a Bíblia fala que o pai de família, ele vai fechar a porta. E quando a porta se fecha, elas não têm outra opção senão ir comprar o azeite. Comprar o azeite. Eu sempre falei, comprar o azeite? Comprar o azeite. Você pode ver, a unção não é igual para todo mundo. Davi, ele recebeu uma unção mais do que dos seus amigos. Por quê? Ele amou a justiça e odiou a iniquidade. A iniquidade. Olha o preço aí. O preço, irmãos, é odiar a iniquidade. O pecado tem que repugnar em você. Ele não tem que ser mais prazeroso em você, porque você é nova criatura. Quando o pecado é repugnante para você, você pode ter certeza que tem um azeite preparado para você, diferente de todo mundo. A gente não vê uma pregação sobre avivamento? Sim ou não? Você sabe quanto que vai ser esse avivamento? Depois que a igreja for tirada. Sabe por quê? Porque quem não jejuava vai começar a jejuar igual doido. Quem não orava vai começar a orar igual algum maluco. Quem não pregava, mas vai pregar até para o uau. Vai pregar até para o cachorro. Vai chegar para o cachorro, vai chorar para o cachorro e vai falar assim, Jesus falou para a gente. Infelizmente, gente. Agora presta atenção. De 10. Gente, a gente tem que estar no meio desse 1. A gente tem que estar no meio desse 1. E por que 1? Porque uma dracma perdida. Porque uma dracma perdida é o valor de um dia de trabalho. E o que é um dia para Deus? É como 1000? Está falando do reino. Entendeu agora, Flávio? Está falando do reino. 1000 anos, só vai reinar 1000 anos com Jesus a igreja dele. É coisa séria isso aqui. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. Diga amém, Jesus. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. Coloca uma coisa no seu coração, interior, motivação interior. O Senhor diz assim, quando Ele ressuscitou, Ele falou assim, agora vocês não só verão um Deus de Jerusalém e de Judá, mas um Deus até os confins da terra. Irmãos, nós estamos fazendo a nossa parte com Deus. O Evangelho está chegando. Tem outras igrejas fazendo também. Tem muitas nações que ainda não ouviram falar de Jesus. E não dá tempo de ir pessoas. Não dá tempo. Tem lugar que não vai chegar ninguém, mas vai chegar a oração da gente. E tem gente como índios, pessoas que não são civilizadas. Essas pessoas, elas poderão ser salvas pelo reconhecimento do Criador, sabia disso? Porque Deus não vai julgar uma pessoa sem ela ter o conhecimento. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E nós precisamos entender que quando Deus nos chama para a obra de Deus, para a igreja, Deus nos chama para a gente ser cooperador com Ele, com o ministério da reconciliação. Então, o que vai fazer uma pessoa cair em si? A verdade. O que vai fazer uma pessoa cair em si? A palavra de Deus, que muitas vezes ela vai ouvir, o coração dela vai ficar partido, porque ela vai olhar para dentro de si, vai bater no peito, como foi pregado semana passada, e ela vai se arrepender dos seus pecados, e ali vai ser salvo uma alma para Deus. Vai ser salvo uma alma para o Senhor. Agora, quando a gente deixa de ter essa visão, para a gente buscar um Deus só que resolve os nossos problemas, quando a gente não tem a solução dos nossos problemas, quando o pão não está vindo, a gente começa a abandonar até mesmo a nossa posição de igreja. E às vezes a nossa fé começa a ser minada. E a gente começa a ir por um descaminho.
quanto a gente deveria permanecer no caminho, na presença de Deus, e falar para Deus: Senhor, eu te amo, acima de qualquer situação, eu estou contigo, independente de qualquer circunstância, eu vou continuar executando a tua palavra, porque eu sei que o Senhor me resgatou, eu sou família do Senhor, e eu quero fazer parte dessa família. Há critérios para fazer parte da família de Deus, e o critério dele é aqueles que ouvem a palavra de Deus, e o que? E executam. Eliabe tinha algo no coração dele que fez Deus rejeitá-lo. Volta lá para mim, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Eliabe tinha algo no coração dele que Deus o rejeitou. E ele disse: o Senhor, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para onde? Para o coração. O Senhor olha para o interior, o Senhor olha para dentro de nós. Agora não é aquela coisa, a pessoa está completamente fora de Deus. Não, Deus conhece meu coração. Não, não é assim não. Não é desse jeito não. O nosso coração tem que estar de acordo com o coração do Senhor. Nós devemos alinharmos as nossas vidas com o Senhor. Tudo que a gente tiver no oculto da gente vai externar, vai vir a público. Por que Deus manda guardar o coração? Porque dele procede tanto a morte como a vida, como tudo. Adultério procede do coração. Se tem alguma pessoa na sua cabeça que não é o seu marido, não é sua mulher, ou ele é casado, ou ela é casada, cai fora, tira do seu coração. Não é para você. Está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Mas ele é tudo que eu queria, ela é tudo que eu queria. Mas, pastor, mas está mexendo comigo? Não, vou fazer um jejum. Vou fazer uma oração. Está amarrado isso aí. Está repreendido isso aí. Um dia contar uma experiência pessoal. Um dia uma moça chegou para mim e falou: pastor, aconteceu isso, relação, contou umas coisas assim, né? Aí eu falei: tá, vamos orar. Aí teve um dia que a pessoa veio conversar comigo. Quando a pessoa olhou para mim, eu vi quem estava dentro da pessoa, na hora. Irmão, uma pessoa antes de cair, ele sabe. Uma pessoa antes de cair, ele vê. A primeira coisa que eu contei foi para minha esposa. Eu virei para a moça, falei assim para a moça: moça, mata essa mulher que está dentro de você, senão ela vai matar você. No outro dia a pessoa já não veio mais na igreja. Por quê? Às vezes era plantada pelo diabo para derrubar homens de Deus. Para destruir famílias. Ou você acha que não tem? Hã? Você acha que tem ou não tem? Tem. Tem. Uma outra dia, na igreja da família mesmo. Não sei se você lembra o dia que eu fui subir no altar, estava o João Luiz e o Felipe do Vale. E eu estava com a garganta muito, que não saía a voz. Não sei se estava nesse culto. Pessoal, não vou conseguir pregar hoje, porque não estou com a garganta. Mas ele vai pregar, ele vai aqui, vai orar, tal, eu vou estar aqui intercedendo. Então eu vim para a igreja e falei para a igreja, porque eu não pregaria naquele culto. E eu subi. Orei por eles e subi para o escritório. Quando a pastora abriu o culto, uma pessoa saiu do culto e subiu no meu escritório sem ser avisada. Sem ser o quê? Avisado. E a gente não é bobo, né, irmão? A gente não é bobo. Quando a pessoa subiu, ela entrou, eu fui mal educadíssimo com ela. O que você está fazendo aqui? Não, viver como que o senhor está. Eu falei: você é minha mulher? Ué, quem tem que cuidar de mim é minha mulher, ué. Ó, nunca mais voltou na igreja. Voltou um culto, 2, 3, sumiu. Pessoas plantadas para destruírem, irmãos. Famílias. Para destruírem. Ou você acha que uma amiga, quando vai na casa do outro, você acha que o cara não percebe quando a mulher está olhando? Percebe ou não percebe? Percebe? Agora vai cair se quiser. Verdade ou não é? Vai cair se quiser. Irmãos, tem 7 pilares do caráter de Cristo. E um deles, alguns deles, santidade, integridade, fidelidade e fé.
santidade e fé. Mas se eu não gosto de mulher, gosto. Gosto bastante, você pode ter certeza disso. Por isso que eu cuido da minha. Por isso que eu estou com a minha. E aonde eu vou, eu levo a minha comigo. E aonde eu vou, eu apresento a minha comigo. Porque se tem uma pessoa que eu tenho que honrar, é a minha mulher. É ou não é, gente? É. Que eu tenho que honrar, que eu tenho que elogiar, que eu tenho que abraçar. Assim, ó, que bonitinho. A Lucy já catou ali o Serjão e falou: Serjão. Pombagira aqui não. Verdade, irmão. A Bíblia fala que nós somos engodados e atraídos pela concupiscência da nossa carne. Aí gera o pecado. O desejo desenfreado, não tem freio. A pessoa perde a moral, perde a vergonha, fica sem vergonha. Desonra filho, desonra neto, desonra mulher, desonra o marido, desonra tudo. Destrói a família. Diga: Deus me livre em nome de Jesus. Que Deus nos livre dessas coisas em nome de Jesus. Que Deus nos livre. Então você vê que o negócio começa onde? Começa lá dentro. Se a pessoa não vencer lá no oculto, ela não vence publicamente. E tem coisa que não vai vir à tona agora, mas virá à tona no dia do juízo. E Deus não vai chamar ninguém no escritório: vem cá, quero falar com você, meu filho, para não te expor. A Bíblia fala que vai ser apregoado no telhado. Todos saberão. Não vai ter segredo de justiça. Como tem muita gente aí com segredo de justiça para não aparecer sua vergonha. Não tem. Vai vir tudo à tona, gente. O oculto vai vir à tona. O secreto virá à tona. O próprio Deus fala assim, ó: quando você for orar, entra no teu quarto, em secreto, fala com o teu pai que em secreto ele te ouve, ele te contempla e ele vai te recompensar publicamente. Então, o secreto vai vir a público. O secreto virá a público. Você quer ver uma coisa? Qual que foi a lepra por que o Naamã tinha lepra? Porque a lepra estava pública. A menina sabia, nem todo mundo sabia, mas a menina sabia, a mulher sabia, a gente não sabe quem sabia, mas alguns sabiam da lepra dele. Então foi público. Agora, irmãos, por que ele teve que descer 7 vezes? Para ser curado da lepra ou para ser curado do orgulho? O orgulho não é público, é aqui dentro. E muita pessoa não confessa, ela não fala: eu sou orgulhoso. Fala? Ela não fala. Mas lá dentro vem o orgulho. Lá dentro está o orgulho. Então tem que jogar por terra isso daí. Quem vence lá dentro vai vencer fora. Vai vencer fora. Quem vence lá dentro vai vencer fora. Porque Deus olha para o coração. Porque Deus olha para o interior. Porque Deus olha para dentro de nós. Deus agora está olhando para dentro de mim. Qual que é a minha maior motivação de estar aqui? É o dinheiro? É fama? É ser visto? É ganhar almas? Como é que eu olho para vocês? Como é que eu olho para quem tem, para quem não tem dinheiro? Isso tudo Deus vê, gente. Como é que vocês olham para o altar? Como é que vocês olham para o altar? Eu era líder de um ministério que tinha 70 pastores. No meu aniversário, cada um deles me dava uma camisa igual essa aqui. De presente. Guarda-roupa cheio de camisa, graças a Deus. Camisa que dura 5 anos. 7 anos. Aí falou assim: a camisa é cara. É cara, mas dura 7 anos. Será que é cara? Aí vi um homem na igreja, que a mulher dele era obreira da igreja. E ele era separado dela. E pasme, ele participava do culto, ele batia a palma, ele adorava a Deus, ele levantava a mão. Parecia que, eu até ficava feliz. Falei assim: o irmão está se convertendo. Mas a Bíblia fala que o homem vê o que está diante. Terminava o culto, ele chegava para a ex-mulher dele e falava assim: aí ó, você viu a camisa do pastor? Você sabe quanto custa uma camisa daquela? Olha as camisas dos seus filhos.
Você vai dizimar nessa igreja? Miserável. É miserável mesmo. A alma desse cara é miserável, precisa de ajuda. Mas tem gente que é isso que ele tem dentro dele. Ele não deseja o bem para ninguém, nem para o próprio pastor dele. Irmãos, acredite se quiser, tem gente que torce para o circo pegar fogo. Ou você acha que não? Hã? Na sua família mesmo. Para vir falar um monte e se meter na sua vida, aparece um monte. Mas quem vai levar um litro de leite para você lá? São poucos. É ou não é? É. Por isso que eu falo, gente, eu coloco no meu coração, eu vou fazer a obra aqui, ó. Tenho tempo para perder não. Tenho tempo para perder não. Ah, quer ficar aí? Fica aí falando. Problema seu. Ó. Enquanto isso, Deus vai salvando vidas. Porque tem um povo, uma igreja, ainda que seja 1 de 10, mas tem uma igreja que vai subir. Tem uma igreja que vai subir. E quem vai subir, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Tem uma igreja que vai subir. Deus seja louvado por essa igreja que vai subir. Por esse povo que vai subir. Aí, 1 Samuel ainda, no capítulo 17, versículo 34 e 35. Olha o que Davi responde para Saul, quando eles estavam enfrentando uma afronta, um gigante. Ou seja, fala comigo assim, ó, uma luta pública, fala assim. Todo mundo ficou sabendo. É ou não é? Israel todo ficou diante de Golias, não ficou? Tem luta que você passa sozinho, lá dentro. É no secreto. E a maior luta é contra nós mesmos. É verdade ou não é? E quem vence aqui vai ser honrado publicamente. Por que eu falo isso? Olha o que Davi responde. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Isso aqui aconteceu publicamente, ou aconteceu só entre Davi, as ovelhas e Deus? Tem muita coisa que vai acontecer, que você vai vencer sozinho. Vença, querido, vença. Agora está Davi lutando publicamente. Quem honrou ele? O Senhor. Porque quem vence no secreto, vence publicamente. Agora, por outro lado, Atos capítulo 5. Vai lá em Atos capítulo 5. Eu preciso dar um exemplo negativo e um exemplo positivo. Amém? Atos capítulo 5, versículo 1. Do 1 ao 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Isso foi feito no público ou no privado? Ou no secreto? Foi no secreto. É no secreto que a gente fala assim, ó, vou dar não. É no secreto que ele fala assim, ó, não vou fazer. Não vou perdoar não. É no secreto. É no secreto que a gente fala assim, ó, não, vou dizer para ele isso, mas não é isso, é aquilo. É no secreto que é a mentira, não é no secreto? Sim ou não? Sim. E às vezes, isso envolve mais que uma pessoa. Daqui a pouco vira quadrilha. Vira quadrilha. Igual com o pessoal lá que estava com Moisés, a turma de Coré virou quadrilha, irmão. O que esse carro falando entre eles em relação a Moisés? Meu Deus do céu. Diga, Deus me livre de ser parte dessa quadrilha. Né? Então você vê, reteve parte do templo. Isso eles fizeram o quê? Particular, ninguém sabia. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Eles fizeram algo correto, porém, não verdadeiro. Havia uma mentira. Eles colocaram no altar uma mentira. Meu Deus do céu. E a mentira aqui não é só o dinheiro. Alguém pode adorar a Deus e ser uma mentira. Pode ou não pode? Pode. Pode. Um dia eu tive que disciplinar uma pessoa. E até hoje essa pessoa não me perdoa por isso.
pessoa tomava a Santa Ceia de manhã, ficava com a namorada o dia inteiro fazendo aquelas coisas, e voltava à noite e tomava a Santa Ceia. E pensa num guri que cantava. Pensa num guri que... Pai, todo mundo do louvor olhava assim e falava, nossa, só ele consegue atingir essa nota. Só que ele atingia outra nota também, né? O negócio é feio, viu? Então, às vezes, o ser humano no altar é uma mentira. Complicado. E aí só Deus conhece tudo. Então, eu tenho que entender o seguinte, queridos, eu tenho que saber para quem eu estou me apresentando. Porque além do Pedro, tem o Senhor. Se a gente tiver esse temor no coração, a gente vai longe com Deus. A gente vai longe com o Senhor. Não posso ter essa garrafa aí não, que o pastor vai ver. Aí o pastor vai encher as paciências. E está o Senhor olhando assim, puxa vida. Apareceu no meu Facebook aqui também. No meu Instagram. Que ainda que você me bloqueia, eu consigo ver. Deus consegue ver até o... tem gente que bloqueia, só aparece para a quadrilha deles, sabe? Não tem um negócio assim? Só aparece para a quadrilha deles. Para a turma que está levando ele para o inferno, só aparece para eles. Aparece para Deus também, fala para o seu irmão, aparece para Deus também, fala para ele. Eu vou falar igual o pastor Cláudio Duarte, às vezes você está rindo de você mesmo. Ai meu Deus, estou brincando, tá? Vamos lá. Então, ele reteve essa parte da propriedade, né? Aí ele pega e fala o quê? No versículo seguinte. Não, aí ó. E disse então Pedro a Ananias, porque encheu Satanás o quê? O teu coração. Irmãos, o Pedro não tem condições de ver o coração de ninguém. Quem que viu isso? E revelou para ele. E revelou para ele. Um dia uma mulher chegou para um pastor e falou assim, pastor, eu preciso de uma oração porque eu fumo muito. Você fuma muito? Aí eu fumo muito. Já orei, já repreendi, já mandei o diabo embora, já fiz e aconteceu, e nada. Aí Deus mostrou para o pastor que não era que ela fumava muito. Aí o pastor parou e falou, meu Deus, como é que eu vou falar isso para essa mulher? Porque se a pessoa não for verdadeira, a pessoa ela vai te excomungar, porque a defesa dela vai ser o ataque, entendeu? Então ela vai falar, não, você tá, entendeu? Ela vai inverter a coisa. E aí o pastor ficou segurando, né? E o pastor falou, você fuma muito, o problema seu é fumar. Ele falou, pastor, meu problema é fumar. Aí o pastor falou, você tem certeza que é fumar? Ele falou, pastor, é fumar. Você não consegue libertar, não. Olha, mano, fica chateado comigo não, mas o seu problema não é fumar. O seu problema é que é japonês, é moreninho, é mais moreninho, é branquinho, é altinho, é baixinho. Você está naquela palavra que o que vem a ti de maneira nenhuma você lança fora. Aí graças a Deus ela baixou a cabeça e falou assim, é verdade, pastor. O pastor orou por ela. Ela foi liberta de um espírito de prostituição. E junto com essa libertação, o cigarro foi embora. Masturbação. O cigarro foi embora. Então, às vezes, o problema não é aquilo que externa. É aquilo que está escondido. É o que está acontecendo quando ninguém vê. Quando ninguém enxerga. O melhor culto que a gente dá para Deus é no oculto. Pois que ele fala assim que nós devemos apresentarmos para Ele e adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Esse é o melhor culto que a gente oferece para Deus. É o melhor culto que a gente oferece para o Senhor, em espírito e em verdade. Então, quem enxergou isso não foi Pedro. Quem enxergou isso foi Deus. E Deus mostrou para Pedro. Deu para entender? Deus mostrou. E às vezes, irmãos,
Deus nos dá uma palavra e Deus não mostra a pessoa. Mas quando a palavra é pregada, a pessoa sabe que é com ela. E essa palavra não é para condenar a pessoa. É como se Deus falasse assim, ó, para por agora, para agora, nesse momento, porque a vergonha vai vir publicamente. Deus, quando dá uma palavra dessa, irmãos, Ele dá isso para trazer um arrependimento, porque Ele não quer que a gente seja envergonhado. Quantas pessoas de Deus aí estão sendo envergonhadas? De coisas que fizeram no passado, coisas que fizeram no oculto. Quantas pessoas que foram tão usadas pelo Senhor, que têm chamado de Deus, que foram chamados para serem uma bênção, que Deus derramou uma unção, mas no meio do caminho se perdeu, e talvez ouviram uma mensagem como essa, e talvez, pasme, pregaram mensagens como essa. Mas dentro de si, já estava cauterizado o arrependimento. E quando a pessoa está cauterizada dentro de si, a sua consciência, ela não consegue se arrepender. Ela só vai se arrepender depois do baque. Porque aí ela perde tudo. Porque aí vem a consequência. Porque eu falo para você uma coisa. Se alguém puxar o teu tapete, e você estiver com Deus, Ele te promove. Se alguém te perseguir e você estiver com Deus, Ele só vai te promover. Porque o próprio Deus vai se posicionar nessa labuta aí. Amém, Jesus? Nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Deus, Ele vai entrar e vai pôr para cima. Porque Deus defende a sua igreja. Deus defende a sua família. Digam graças a Deus. Deus defende a sua família. Agora, vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para dentro de nós. Né? Como é que está o nosso interior? Porque esse homem, ele fez o que não deveria de fazer. E aí, o próprio Deus descreve, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da retade. Ou seja, o que eles fizeram em oculto, foi revelado. Versículo seguinte. Guardando a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo seguinte. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu, expirou, e com um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. O cara morreu, irmão, dentro da igreja, o cara morreu. O cara morreu. E eu não estou falando de Velho Testamento, estou falando de Novo Testamento. Aí a mulher dele não sabia, porque não tinha WhatsApp, não tinha Instagram e nem Facebook. Nem Twitter, nada disso. A mulher dele não sabia, senão já tinha colocado luto lá, né? Não sabia, alguém já tinha mandado uma mensagem. Aí a mulher, depois de algum tempo, ela chega. Olha só, fala assim para o seu irmão assim, ó, a salvação é individual, fala para ele. É individual. E Ananias ouviu, continue o próximo versículo. E levantando-se os moços, cobriram o morto e o transportaram para fora e o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Continue. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela propriedade, aquela herdade? E ela confirma a mentira. Ela confirma o quê? A mentira. Irmãos, uma das piores coisas na vida de uma pessoa é a mentira. A mentira desconstrói. Tanto que quando a pessoa ela é perdoada por algo, o que vai reconstruir tudo é a verdade daqui para frente. Não é verdade? A mentira é terrível. Um dia eu cheguei numa igreja que eu pregava, e tinha um rapaz e uma moça dentro da igreja. E a igreja fechada. E a Bíblia fala, fuja da aparência do mal. Eu não fico aqui sozinho com a Laura ou com quem quer que seja. Quando eu venho para atender alguém. Fuja da aparência do mal.
Mas pastor, você não está fazendo nada, o senhor é homem de Deus, tal. Mas tem vizinho aí, ó. Tem ou não tem? Aquele povo dali toda hora está olhando para cá. Fuja da aparência do mal. Amigo do sexo oposto, dentro de casa, dormindo em casa. Ué, que história é essa? Fuja da aparência do mal. O apóstolo Paulo deu dá carona para uma mulher que não seja sua. Paga um Uber para ela, já que você é tão caridoso. É ou não é? Um dia uma mulher veio discutir comigo, com o marido dela, aqui na igreja, um tempo atrás, no som da igreja. Porque o marido falou assim, pastor, ela pega carona com um cara que trabalha com ela e ela acha que eu estou falando demais. Eu virei para ela e falei, minha amiga, se fosse a minha mulher, era uma carona só. Eu não vou apoiar um negócio desse. Ah, mas tá caro, então não vai trabalhar, fica em casa. Mas não vou colocar minha família em risco. Não existe uma amizade entre homem e mulher. Vai ter atração. Só se não for homem. Ou se não for mulher. É verdade ou não é? Vai ter atração. Vai ter atração. Quando eu vou fazer academia, eu não vou sozinho. Se ela não for comigo, eu não vou. Não vou sozinho. E ela não vai sozinha também, não. Sou bobo? Ai, pastor, o senhor também é? É? Você acha que ficar 27 anos casado, você acha que é à toa? A gente sabe onde os riscos estão. E eu falei, não, você não pode fazer isso. Você é casada com ele, como é que você vai ficar pegando carona com um amigo de serviço? E brigava. E teve uma hora que eu olhei para ela, que eu dei aquela risadinha de lado. Aquela risadinha de lado. Eu não sabia se eu batia nele, irmão, ou se eu aconselhava ele. Porque eu falava, tá na cara aí, ó. A mentira, irmãos, é a pior desgraça que tem. E quem mente tem por pai o diabo, disse Jesus Cristo. Foi aos apóstolos, foram Jesus Cristo que falou. E aí eu cheguei e falei, fulano, vocês não podem ficar aqui assim sozinho, tá? Próxima vez, deixa a igreja aberta, abre todas as portas, coloca a mesinha de azeite lá na calçada, vai evangelizar. Você está se preparando para ser um pastor. Você acha que quando você estiver pastoreando, você não vai ser cantado? Você acha que o diabo não vai mandar gente para tentar te derrubar? Ele vai preparando o pastor, vai falando com o pastor. Aí o pastor pegou e soltou, né? Não, eu estava no meu quarto e ela estava orando. Aí acendeu aquela luzinha, sabe aquela luzinha quando acende? Vai, pim! E isso eu estava conversando longe da pessoa, da moça. Falei, tá bom, irmão, vai lá, Deus abençoe. Chama a moça para mim. Chamei a moça. Falei, moça, quando for assim, não fica na igreja não, vai para casa, não fica aqui não. Só está ele aqui. E os dois estavam namorando. E aí ele falou, não pastor, mas eu estava orando. Ah, você estava orando? Estava. Mas tudo bem, mas foge da aparência do mal, tá bom? E ele estava onde? Aí ele estava aqui na sua mesa, com os pés em cima da mesa. Aí eu voltei e chamei ele de novo. Aí já estavam os dois juntos. Eu falei, irmão, já conversei com ela, estou conversando com você também. Não faça mais isso, tá bom? Eu falei, você estava onde mesmo, moça? Ah, eu estava orando. E você? Eu estava no meu quarto. A moça virou, a moça era a namorada dele. Mentira sua. Você estava aqui, ó. Na cadeira do pastor, no escritório do pastor, com as pernas para cima. Acabou para mim, irmão. A mentira desconstrói tudo. Mentira é falta de caráter.
Mentir é a mesma coisa que vestir a roupagem do diabo. Por isso que o pecado desse homem foi muito grave. Porque foi a mentira que ele colocou no altar. É como se Satanás chegasse no altar e debochasse do Criador, através do homem. Nem a graça cobriu ele. E ela vem e ratifica a mentira. E tem o mesmo fim que ele. E tudo isso aconteceu onde? Na igreja. Mas antes de chegar na igreja, aconteceu onde? No secreto. O nosso secreto conta muito diante do Senhor. O nosso secreto conta muito diante de Deus. Vamos oferecer um secreto maravilhoso na presença do Senhor. Nós não somos perfeitos, mas Deus não trabalha com perfeitos, mas Deus trabalha com pessoas sinceras, com pessoas verdadeiras. E quando a pessoa é verdadeira, a pessoa ela é justificada. Porque não existe perdão sem confessar. Não existe perdão sem arrependimento. E não existe perdão sem o fruto do arrependimento. Deus, Ele quer preparar uma igreja, porque Ele está vindo buscar essa igreja. Ele está vindo buscar a família dele, irmãos, e está perto demais. Está perto demais. Está perto demais. Vamos alinhar a nossa vida com Deus. Vamos comprar o azeite. Vamos tomar decisões que são decisões importantes para nós e para a nossa salvação, para a nossa vida com Deus, para que tenhamos esses pilares. Você pode observar que a igreja que ficar, ela só vai para o inferno se ela aceitar a marca da besta. Então você vê que a salvação é pela graça. Correto? Sim ou não? Sim. É pela graça a salvação. Mas a igreja que faz valer a graça é o leproso que volta para agradecer, para somar com o sacerdote. Olha isso, irmão. Essa igreja que vai reinar. Essa igreja que vai subir na primeira ressurreição. Essa igreja é a que vai casar com Jesus. É que vai casar com Jesus. Porque o casamento vai ser após o arrebatamento. Após o arrebatamento. Tanto que a Bíblia diz, irmãos, que se aparecer alguém, ou seja, vai chegar um período, irmãos, que se aparecer alguém morrer, e aparecer nessa festa, nesse casamento, não tiver as vestes nupciais, será pegado e lançado fora. A minha família é aquele que ouve a minha palavra e pratica. Para de lutar contra o Espírito Santo. Para. Se entrega para Deus de verdade. De verdade. Porque você vai ver maravilhas de Deus na sua vida. Maravilhas de Deus na sua casa. Maravilhas de Deus na sua família. E o que você vence no oculto, pode aparecer o gigante que for. Em todas as coisas você será mais do que vencedor. Mas se você for derrotado no secreto, você pode ir no altar, mas você pode não ser recebido. É coisa séria isso aqui. O secreto vale muito mais do que o público. O secreto vale muito mais do que o público. A oração que você vai fazer aqui publicamente é maravilhosa. Mas a forma que você for tratar sua mulher em casa é mais maravilhoso para Deus. A forma que você for tratar seus filhos, seu marido, a forma que você for lidar com seus negócios é mais precioso para Deus do que aquilo que você faz no altar. O que você vai fazer no altar é só o reflexo de uma vida cristã, de uma igreja que você é lá fora.
É isso que Deus quer da gente, irmãos. O secreto vai vir a público. O secreto vai vir a público. E que o nosso secreto seja bom. Você vai ver daqui uns dias Deus fazer algo tão grande, mas tão grande, que você vai lembrar dessa mensagem. E você vai falar assim, ó, como vale a pena ter um secreto diante do Senhor. Como vale a pena você crescer a raiz primeiro, para depois a árvore aparecer. Né, Flávio? Porque o que Deus vai dar para você vai ser sólido. O que Deus vai dar para você não vai ser o pão das dores. E o que Ele vai dar para você, isso não vai ser só para você. Isso vai ser para tantas outras vidas que Deus vai colocar no seu caminho. Porque ainda assim, Deus ama essas pessoas. A Bíblia fala que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Você acha que Deus teve prazer na morte de Ananias? Você acha que Deus teve prazer na morte de Safira? Não. Mas por que aconteceu? Porque eles decidiram ter um secreto ruim. Eles decidiram. Deus não queria que acontecesse assim. Deus não chama a gente, irmãos, para a gente cair, para a gente ficar caído, ou para a gente permanecer caído, ou para a gente se perder depois, para a gente se revoltar, para a gente largar as coisas de Deus. Deus não chama a gente para isso. O plano que Deus tem para a gente é bom. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as vozes. Cuide-se. 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 A Bíblia fala que haveria pessoas com comichões nos ouvidos. E rejeitaria a sã doutrina. Tem muita gente rejeitando a sã doutrina, gente. Você vê cara na internet falando assim, ó, não siga os evangélicos. Já ouviu isso? Hã? Quem já ouviu isso? Palhaçada do cara desse, irmão. Aí eu falei assim, eu estava vendo, eu falei, eu vou ver os comentários, deve estar malhando esse cara. Nada, o povo está apoiando. Olha como a cabeça dos seres humanos estão em relação. O povo não sabe nem o que é evangélico. Porque eu tenho orgulho de falar que eu sou evangélico. Eu tenho orgulho de falar que eu sou cristão. Você sabe por quê? Tem igrejas, irmãos, evangélicas que falam assim, eu não sou evangélico, eu não sou crente, eu sou cristão. Isso é bobo, rapaz. Ser crente é crer em algo. Eu creio em Jesus Cristo, eu sou crente. Ser evangélico é ser praticante da palavra. E ser cristão é você estar com os 7 pilares que demonstram o caráter de Cristo. Eu sou os 3. Diga amém, Jesus. Eu sou os 3. Os 3, e não me envergonho. Eu sou os 3. Eu sou dos 3 e sou os 3. E não tenho vergonha. Ah, mas pastor, fulano escandalizou. O problema dele, irmão. Nem todo mundo está em Israel. Nem todo mundo. Engraçado que quando o Corinthians está perdendo, ninguém deixa de ser corintiano. Quando vai para a segunda divisão, ninguém deixa de ser corintiano. Os caras vão lá, não, você é corintiano, né? Quando o Corinthians foi para a segunda, já foi, né? Já foi, né? Já foi. Quando o Corinthians foi para a segunda divisão, você viu os estádios lotados. O pessoal dando força, dando força, dando força. O povo de Deus não pode ser movido pelas críticas das pessoas que criticam aqueles que eles estão criticando até com razão. Se estão criticando com razão. Porque o meu Deus, o seu Deus, Ele não é menos Deus por causa de quem cai. Ele não é mais Deus por causa de quem obedece a Ele. Ele vai ser Deus sempre. Sempre. E essa bandeira que é Jesus Cristo, a gente não pode largar, porque foi o sangue dele que nos comprou. No nosso interior, a gente deve ser verdadeiro com Deus. Quem já ouviu assim um escândalo aí na cidade? Fala assim, os escarnecedores vêm e falam assim, aí, você não é crente? Você viu fulano lá? Foi pego lá? Por quê? Quem já ouviu isso? Já? Pois é. Você está ligando para isso?
Você não tem que ligar para isso não. Porque a sua vida não está fundamentada naquele homem. A sua vida está fundamentada em Jesus Cristo. E Ele não escandalizou. Olhando para Jesus sempre, irmãos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E Ele vai vir nos buscar. Ele vai vir nos buscar. Continuemos na presença do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. O teu reino, que é para todo sempre. Ele termina Apocalipse dizendo, amém. Assim seja. Vamos apresentar a Deus o nosso interior? E se Ele tiver que lavar, deixa Ele lavar. Por isso que eu cantei aquela música, sabe? Existe um rio? Por causa disso. Se Ele tiver que lavar, lava, Senhor. Cura. Perdoa. Transforma. Faça a tua obra no meu interior. E pode esperar que publicamente Ele vai te honrar.